E aí, tudo bem contigo? Estou aqui num outro lugar, um pouquinho mais iluminado, para gravar o Caminhos da Consciência de hoje. Eu queria conversar contigo sobre umas memórias que eu também trazendo lá do fundo do baú e que começaram a fazer um pouco de sentido para mim. Nesse momento que eu tô passando aqui da vida, e nas coisas que a gente vai levando, que a gente vai trazendo. E como um instrutor de Theta Healing certificado, eu entendo que quando a gente começa uma nova turma, e a gente está pronto para dar fazer uma nova formação, algumas algumas coisinhas acabam saindo debaixo do tapete e algumas memórias vêm sendo trazidas porque nós também somos seres humanos e nós também estamos nesse processo de evolução e de entendimento um pouco daquilo que nos acontece. Quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, mais ou menos, até um pouquinho mais, uns 16, eu conheci uma turma, foram meus amigos por muito, 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 muito tempo. E naquela época, nós estávamos ali no meio dos anos 90 e Nirvana estava muito em alta, né? O grunge tinha estourado e nós nos identificávamos bastante com aquele movimento. E então, ali no auge dos nossos 16 anos, inventamos de montar uma banda. E, num primeiro momento, eu iria tocar bateria, fui até arrumar um emprego para conseguir comprar o instrumento. Mas aí eu percebi que com um salário de R$ 147,40 demoraria demais para chegar no preço de uma bateria que na época custava em torno de 600, R$ 700, acredito eu, se eu não me engano, se não me falha a memória. E então, eu também comecei a colocar outros empecilhos nessa história e achava que a bateria ia me consumir muita coordenação motora que eu não tinha. E eu acredito que não tenho até o dia de hoje. E então eu fui resolver tocar guitarra, montei a minha intenção dentro daquele projeto. E interessante que minha mãe sempre quis me colocar em aulas de violão. E eu costumava dizer que eu não iria, porque eu não ia aprender aquilo, era muito difícil. E no final das contas eu acabei pegando um violão emprestado com uma tia e aprendi a tocar violão sozinho. E no auge daquele sentimento, daquele pertencimento, aquela coisa, faço parte de algo, eu, sinceramente, comecei a me achar o último biscoito do pacote. E sim, aquilo subiu para a cabeça e aquela autoconfiança estava sendo extremamente arrogante. E em um determinado momento, um dos integrantes da banda me chama na casa dele e eu vou lá todo contente, achando que ele estava conversando sobre algo de um próximo ensaio. E eu sou desligado da banda e eu escuto no final da conversa: abaixa a tua bola, você não é tudo isso que você pensa, não. E aquilo bateu bonito naquele momento da minha vida. E aquilo me trouxe um peso que eu não sabia como carregar, na verdade. E eu não sou um cara que fica no vitimismo, eu não sou um cara do mimimi, eu não sou uma pessoa que simplesmente ouve ou recebe alguma coisa desagradável e se coloca naquele movimento de que, ai, coitado de mim, ai, tadinho de mim, né, olha o que fizeram comigo. Eu não levo as coisas por esse lado. Todo dia eu estou falando. Eu não levo as coisas pelo lado do vitimismo. Eu simplesmente dou um jeito de carregar a coisa e sigo em frente. E foi isso que eu fiz por muitos anos. Aquilo foi pesado, eu não sabia como carregar aquilo, mas eu dei um jeito de carregar, porque é o jeito que eu costumava lidar com as coisas, e bola para frente. Porém, todavia, entretanto, aquilo trouxe um comportamento para mim de dois extremos. Ou eu não me colocava
nos holofotes, porque eu não queria chamar atenção, porque eu não sou tudo isso que eu penso que eu sou. Ou quando eu queria ser ouvido, eu queria ser considerado, eu queria ser visto, eu utilizava de uma raiva extremamente desproporcional com o momento que havia se apresentado para mim. Então eu comecei a navegar por esses dois extremos, né? Eu ia de um lado calado e do outro raivoso. E isso guiou minha vida por muito tempo. Hoje, depois de muito autoconhecimento, de muito olhar para dentro e de fazer alguns mergulhos profundos na minha essência e naquilo que eu aprendi durante essa caminhada de 48 anos, eu consigo entender que eu podia não ser tudo aquilo que eu pensava que eu fosse, mas sempre fui determinado. Eu sempre busquei aprender aquilo que eu desconheço, tanto que eu aprendi a tocar violão sozinho. Depois, mais para frente, fui aprender a cantar sozinho e utilizei isso como uma forma, junto com o álcool, de chamar a atenção e de ser visto, de ser percebido como um ser humano gostaria de ser, como todos nós buscamos, né, em nossas vidas, um reconhecimento, um acolhimento, um pertencimento a um grupo, a uma família, a um relacionamento, a um par. E quando a gente fala sobre trazer à tona estas lembranças, normalmente a gente atrela isso a uma coisa muito negativa. Eu vou ver aquilo que me magoou uma vez, eu não quero entrar de novo naquele espaço. Eu não preciso entrar naquele espaço. Eu já superei. Como eu estava num atendimento ontem com um cliente amigo meu, e nós estávamos conversando e ele falando que não, está tudo em ordem. Eu já aprendi a lidar com aquele chefe. Eu, para mim, tanto faz, é indiferente do que ele fala, porque eu escuto aquilo que ele está dizendo e eu me calo. E eu guardo para mim. E aí a gente, no meio da sessão, eu falei para ele, eu falei, cara, mas guardar para você não é eu estou em paz com isso, né? Eu preciso conversar, eu preciso me expressar, porque nós homens temos essa dificuldade de expressar aquilo que a gente sente, expressar aquilo que nos incomoda. E às vezes é uma incapacidade de colocar em palavras, porque sentir a gente sente, e sente bastante, tá? Isso é uma coisa que você, se você duvida, nós sentimos e sentimos profundamente, mas às vezes nos falta estrutura para podermos nos expressar. E foi o que eu falei para esse meu cliente, para esse meu amigo. Se você começa a guardar muito dessas coisas dentro de ti, você vai ter as únicas duas opções que você vai ter é ou você implode ou você explode. Em ambos os casos, o maior prejudicado é você. Porque quando você for explodir pessoas que não têm nada a ver com o negócio, provavelmente vão sofrer as consequências. E se você implodir pessoas que você ama, vão sofrer com as consequências. Porque você vai entrar em um espaço um tanto quanto sombrio e desnecessário, por vezes, de se estar. Então, a gente foi trabalhar esta capacidade de falar, de ser ouvido, de ser considerado. E mesmo que eu me expresse e para quem eu estou dirigindo a palavra não consiga entender ou simplesmente não queira me ouvir, pelo menos eu falei de uma maneira calma, tranquila, sem precisar explodir com os outros e sem precisar implodir comigo mesmo. Quando eu olho para trás, para essa memória desse meu amigo dizendo isso para mim, eu, na época que eu comecei a olhar para isso, eu entendia algumas coisas que ali estavam acontecendo, eu entendia por que daquilo ter acontecido, e eu comecei a perceber como que aquilo inconscientemente foi guiando muito do que eu fiz e de quem eu fui na minha vida. E quando a gente existe aquela coisa, né, que a gente vê bastante em rede social,
que fala que enquanto a gente não entende as coisas que acontecem conosco, elas vão nos guiando e a gente vai chamando isso de destino. E eu comecei a perceber que aquele destino com o qual eu estava acostumado não era o melhor destino para mim. Então, assim, hoje eu consigo fazer as coisas sem esperar muito aplauso das pessoas. Hoje eu posso dizer que eu faço o que eu faço porque eu confio naquilo que eu faço. E algumas pessoas podem até achar que aquilo que eu faço é desnecessário, é insuficiente, ou que por vezes desagrada alguém, e está tudo bem, é a opinião que elas têm. Isso não vai diminuir aquilo que eu faço, não vai diminuir aquilo quem eu sou, e não vai me colocar num lugar onde eu vou me esconder porque eu estou expondo quem eu sou, a minha essência. E isso me traz uma liberdade muito grande, muito grande. E me traz também o entendimento e o aprendizado de que olhar para aquilo que nos machuca, olhar para aquilo que nos magoa, ou olhar para aquilo que ficou incrustado na gente por um longo, longo tempo, é uma forma de autocuidado, é uma forma de amor próprio e é uma forma da gente conseguir se colocar onde nós precisamos estar. Que não é acima de ninguém, não é à frente de ninguém, mas é em paz conosco. E quando a gente consegue estar em paz com quem nós somos, com a nossa essência, com aquilo que nós vivemos. E quando eu digo em paz, eu digo em paz com as nossas sombras, com aquele lado sombrio que a gente tem, a nossa vida melhora pra caramba. Então a gente tem essa resistência, tanto masculina quanto feminina, de olharmos para aquilo que a gente fala assim, tá, puta, cara, eu vou olhar de novo para aquele que eu costumava chamar de ruivo raivoso, né? Tinha uma barba enorme, vermelha, discutia com todo mundo, queria impor tudo aquilo que eu pensava, e eu vou querer olhar para aquele cara de novo, eu preciso olhar para ele, porque ele precisa de atenção. Eu preciso entender por que ele era tão raivoso daquela maneira. E quando eu começo a olhar para esse ruivo raivoso, para essa versão mais sombria, mais dark da minha personalidade, eu começo a entender o porquê que ele foi formado, como ele me ajudou, como ele me protegeu e como, de certa forma, ele guiou a minha vida. E quando eu olho para esse cara, eu vejo um cara extremamente cansado, extremamente exausto, de estar sempre em alerta, estar sempre tomando cuidado, estar sempre esperando, como a gente costuma dizer, o próximo murro no estômago. E quando eu olho para ele e entendo tudo aquilo que ele fez de bom por mim, mesmo que isso tenha causado mágoa nos outros, ele apenas me protegeu de alguma coisa que estava inconsciente em mim, eu consigo tirar ele do volante, eu dou um descanso para ele, e uma versão mais adequada pode guiar essa jornada. Mas eu sempre reconheço toda a força, todo o amor e toda a proteção que esse cara teve um dia na minha vida. E ele pode ter surgido naquele momento onde eu ouvi: abaixa sua bola, porque você não é tudo isso que você pensa. E naquele momento esse cara pode ter surgido como uma forma de dizer: tá bom, vocês vão ter que me engolir. E esse ter que engolir é um lado sombrio meu, que eu não vou dizer que ele está dominado, porque eu não preciso dominá-lo. Eu preciso entendê-lo e preciso acolhê-lo dentro de mim. E quando eu acolho, quando eu entendo e quando eu sei o tamanho da força que esse ruivo raivoso tem na minha vida, eu posso utilizar essa força como eu preciso para tocar meus projetos, para me relacionar, para impor os meus limites, para auxiliar pessoas, porque ele faz parte de mim. E quanto mais eu nego partes de mim, menos em paz eu fico comigo mesmo. Então, eu não vou falar para você que, eu perdoo o meu amigo por aquilo que ele disse. O que ele disse, cara. É dele, não é meu. Eu escolho não mais ser guiado
por esse pensamento, por essa visão. Eu já entendi como ela funcionou, eu já entendi para que ela serviu, eu já entendi como ela me auxiliou. E então, ao invés de perdoar, eu vou agradecer. Obrigado por ter feito de mim, por ter contribuído para ser quem eu sou. Porque todas as experiências que eu vivi me trouxeram até esse momento onde eu estou. E eu costumo sempre dizer para as pessoas: se eu estou feliz, se eu estou tranquilo, se eu estou em paz e curtindo no momento onde eu estou, eu não posso olhar para trás e pensar: ah, mas aquilo me machucou. Ah, mas aquilo não foi justo. Ah, mas a pessoa não deveria ter feito isso comigo. Eu preciso olhar para o meu passado com orgulho, com amor e acolher todas essas experiências que me trouxeram até onde eu estou hoje. Porque se eu não acolho e se eu não as integro, eu não posso estar em paz e muito menos dizer que eu estou feliz onde eu estou. Porque eu vou estar enganando a mim mesmo. Se eu vou enganar pessoas, é aquela história, né? São as pessoas que trouxeram confiança demasiada em mim. Então eu prefiro ser sincero e eu prefiro olhar para trás com amor e orgulho, respeitando, honrando tudo aquilo que eu passei e dizer que muitíssimo obrigado a todas as pessoas que contribuíram para o meu crescimento com palavras de elevação, com palavras de rebaixamento, de uma forma mais amorosa ou de uma forma mais ríspida e cruel. Todos vocês fizeram parte da minha vida e sou muito grato por cada um de vocês, por todas as experiências que vocês puderam me trazer. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei das minhas capacidades, hoje eu sei onde eu patino, hoje eu sei onde eu vou para frente, e eu sei que eu posso contar com pessoas amorosas, eu sei que eu posso contar com pessoas que estão na mesma vibe, caminham para o mesmo objetivo e têm as mesmas metas na vida que eu busco colocá-las nas minhas. E a todos vocês, eu agradeço por me transformarem na pessoa que eu sou, no homem que me tornei, no terapeuta que eu sou. Sem vocês, eu não seria nada disso. Sem as provas, sem as discussões, sem as tristezas, as mágoas, da mesma forma que sem as alegrias, que sem os retornos, que sem a entrega, a amizade e o amor de todos vocês. Então, que nós homens possamos, não só nós homens, mas que todos os seres humanos possam olhar para aquilo que magoou lá atrás e entender como isso nos moldou, nos trouxe até os dias de hoje e deixar de buscar o perdão ou buscar oferecer um perdão e trazer um agradecimento a todas as pessoas que pisaram na bola e a todas as pessoas que nos ajudaram a levantar. Todas são importantes na nossa vida. E que a gente possa ter o discernimento necessário para poder olhar para os nossos lados mais sombrios, acolhê-los, entendê-los, integrá-los e fazer com que eles trabalhem para o nosso bem-estar, para a nossa evolução e para que nós sejamos seres humanos mais equilibrados em todos os aspectos e áreas das nossas vidas. Que o Criador te abençoe. Eu desejo e espero que você esteja bem e em paz.